Neste momento da novela, Zu está aguardando ansiosamente o final da transição e a cirurgia de Ivan. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Força do Querer. O tão chegado dia finalmente chega. Ivan se prepara para a cirurgia de retirada das mamas. Simone diz que é uma pena que ele não vai poder ir no desfile. Ivan diz que é uma pena mesmo, mas que tem certeza que Nonato, vulgo Elis, vai arrasar. Eugênio, que também está na sala, pergunta cadê os médicos e diz que está demorando. Ivan diz que eles já devem estar chegando para começar. Joyce, ainda aflita, pergunta para Ivan se ele está seguro ou se em nenhum momento ele duvidou. Ivan diz que não e que não duvidou nem por um minuto. A médica chega e pergunta se ele está pronto. Ele diz que sim e Eugênio pergunta quanto tempo dura a cirurgia. Ela responde que cerca de 4 horas. Ele então se deita em uma maca e Joyce diz que ama muito o filho e que vai ficar ali esperando por ele. Eugênio também se emociona e, já sendo levado na maca, Eugênio e Ivan fazem um toque e diz que vai ficar tudo bem. Ele então é levado da sala. Depois da cirurgia, a médica pergunta se ele está preparado. Ele confirma e ela começa a tirar a bandagem do peito dele. Eugênio e Joyce ficam apreensivos. A médica então tira a bandagem e, ao ver o seu corpo, Ivan se enche de alegria e diz para os pais olharem e diz que ele sempre quis isso e que sempre quis assim. Eugênio e Joyce ficam muito felizes também e se emocionam com a alegria do filho. Ivan então chega em casa com muita dificuldade para andar por causa da cirurgia. Ele vai sendo ajudado por Joyce e Eugênio para ir até o seu quarto. Zu então, que até então não tinha visto Ivan, começa a se emocionar muito ao ver que ele finalmente conseguiu o que tanto queria. Joyce pergunta se Zu está chorando. Zu diz que um pouquinho. Joyce e Eugênio também ficam comovidos com Zu. Zu diz que é muito lindo ver que Ivan finalmente conseguiu o que tanto queria e que agora sim vai se encontrar o eu de verdade. Ivan diz que deve muita coisa a Zu e que foi ela uma das principais responsáveis por ajudá-lo a realizar esse grande sonho. Zu diz que ela só fez o que qualquer amiga faria. Ivan diz que Zu é muito mais que uma amiga para ele, e sim uma segunda mãe. Ivan então abraça Zu e diz que ama muito ela. Zu fica muito mais emocionada, mas começa a passar mal. Ivan percebe e começa a perguntar o que está acontecendo. Mas Zu vai cada vez ficando mais fraca e sendo sustentada por Ivan. Ele então manda o seu pai ou sua mãe chamarem uma ambulância porque Zu está passando mal. Joyce então corre pegar o telefone para ligar para a ambulância. Depois disso tudo, Zu acaba indo para o hospital em que Joyce e Eugênio fizeram questão de levá-la para ter um melhor tratamento e acompanhamento. Os médicos então divulgaram para eles que Zu acabou tendo um AVC e que está em estado gravíssimo. Joyce, Eugênio e Ivan ficam muito sentidos com a notícia e até perguntam se foi por algo que ela já tinha ou alguma complicação, mas eles não sabiam. O médico revela que nos exames dela,
não deu nenhuma alteração, mas que na verdade Zu acabou tendo esse AVC por causa de uma emoção muito forte. Ele ainda pergunta se ela passou por momentos difíceis ou por fortes emoções nos últimos tempos. Eugênio revela que sim, e que foi quando ela viu seu filho com a transição completa. O médico diz que provavelmente foi isso que causou o AVC dela. Ivan, desesperado, pergunta qual é o estado dela. O médico diz que é um estado bastante preocupante e grave, e que eles têm que ser realistas porque não sabem se ela vai sobreviver. Ivan então começa a ficar muito triste e vai dizendo que a culpa é dele. Joyce pergunta do que ele está falando. Ivan diz que se não fosse por causa dele, Zu nunca ia passar por isso. Eugênio manda ele não falar besteira, mas Ivan fica se culpando por isso. Zu, por fim, acaba não resistindo e morre por causa do AVC. Mas Ivan também consegue superar a sua culpa que sentia por isso, mas ainda sente muitas saudades de Zu. Depois de uns dias, Ivan e Simone chegam no show de Alcione e Ivan diz que nunca tinha ido lá. De repente, Cláudio aparece e reconhece Simone. Eles se cumprimentam e automaticamente Ivan já fica em choque. Cláudio diz que não encontrou ninguém do pessoal ainda e começa a falar os nomes de Duda, Anitta e fala de Ivana. Simone repete o nome de Ivana e no mesmo momento Ivan se vira e Cláudio vê e fica em choque. Simone sai e deixa os dois sozinhos. Os dois ficam em choque, um olhando para o outro, e Cláudio sai e Ivan começa a chorar. Já no seu quarto, Ivan vai dizendo para Simone que Cláudio ficou chocado e ele ficou sem chão. Simone diz que viu. Ivan diz que é muito estranho, porque ele não é a mesma pessoa, mas o Cláudio continua sendo Cláudio. Simone diz que Ivan é a mesma pessoa e que com o tempo Cláudio vai conseguir enxergar isso também. Simone então abraça Ivan, que fica feliz com o conforto da prima. Depois de mais alguns dias, Ivan fica na areia da praia e Cláudio chega e cumprimenta ele. Cláudio diz que é tão estranho ver Ivana assim. Ivan diz que é ele, a mesma pessoa que ia com ele na praia, a que leu um livro para ele no hospital. Os dois então encostam a cabeça e Cláudio diz mais uma vez que é muito estranho. Eles ficam se olhando e acabam dando um beijo. Ivan se levanta e os dois vão para a água. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela A Força do Querer. Até mais!